No parquinho? Você espera o papai terminar de gravar? Sim, você leva? Levo. Lívia, agora vocês permitirem o silêncio aqui para que eu grave, né? Filho é um investimento de longo prazo também. A Bolsa de Valores está cheia de ação barata, ação de graça, de empresa que dá prejuízo. Será que vale a pena investir nesse tipo de coisa? É a empresa que está dando prejuízo recentemente, empresa que vem rodando no prejuízo por muito tempo também. Enfim, será que vale a pena arriscar e investir nessas empresas ali por conta de um desconto aparente no preço das ações, de olho num possível ganho de capital no curto e médio prazo? Quais empresas são essas? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, papai Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. Quem já é de casa, dá aquela moral pra gente aqui, já chega naquela voadora no like, porque aqui no canal eu faço vídeo sobre o que vocês pedem nos comentários, faço muito vídeo sobre isso, faço respondendo também perguntas da galera lá no Instagram. Às vezes eu nem comento aqui, mas a ideia do vídeo veio da pergunta de um de vocês. Eu até poderia fazer conteúdos um pouquinho mais superficiais, um conteúdo meio que Nutella, mas eu sempre tento ensinar de verdade alguma coisa nova para vocês aqui. Querendo ou não, hoje dá para você digitar qualquer coisa lá no Google e encontrar a resposta rapidamente. Então eu acho que a minha obrigação como criador de conteúdo é produzir algo diferente aqui que faça valer a pena o tempo de quem está assistindo. E apesar de ser verdade todo esse bilhete aqui que eu acabei de falar, também é uma indireta para você que não está inscrito aqui no Valor em Ação, clicar logo nesse botãozinho vermelho de inscrever-se e ativar o sininho das notificações para você também entrar para a família, para a gente aprender junto aqui a cada vídeo, beleza? E esse tema surgiu da pergunta de um seguidor, né, um parceiro também lá no Instagram. Eu sempre falo o nome de vocês aqui quando é vídeo desse tipo, mas nesse caso aqui ele disse que eu poderia sim usar a pergunta sem problema nenhum para fazer o vídeo, para gravar, só pediu que eu não revelasse a identidade dele, porque ele também produz conteúdo sobre investimentos, sobre finanças, bolsa de valores, ações, essas coisas, e ficou com receio de julgarem ele como sendo alguém que ensina alguma coisa que não sabe, que não domina. Eu achei meio que nada a ver, como se a gente fosse obrigado a saber sobre tudo, né, que a gente ensina só por conta disso. A verdade é que está todo mundo aprendendo coisa nova o tempo inteiro e comigo também não é diferente, beleza? Mas nesse caso vamos chamar ele aqui de João da Clabin. Ele fez a seguinte pergunta que eu vou falar agora. Badu, admiro muito o seu trabalho, você é uma referência para mim, eu também produzo conteúdo de investimentos, sou seu aluno no 10 Miss, conteúdo top demais. Vi que no vídeo de montagem de carteira sob medida, você cita algumas ações e Clabin também, e muitos influenciadores também falam da empresa, o próprio Barça investe nela. Olhando o histórico, eu percebi que ela deu prejuízo em alguns dos últimos anos, mas mesmo assim distribuiu bons dividendos e em alguns momentos distribuiu dividendos bem acima do lucro. Não seria algo insustentável? Isso posso estar falando besteira, desde já agradeço. Então, vamos falar sobre isso. A pergunta dele, inclusive, é muito boa. Eu já recebi essa mesma pergunta de outras pessoas também e muita gente também sempre pergunta sobre empresas que estão no prejuízo, com as ações às vezes muito baratas, caíram muito, se vale a pena comprar ações desse tipo de empresa de olho num possível ganho de capital no curto e médio prazo. Então eu resolvi trazer o caso específico da Clabin aqui para esclarecer a dúvida dele, que pode ser até a dúvida de muitos de vocês também, e vou falar sobre algumas ações de empresas que estão no prejuízo, que caíram muito. Vou dar minha opinião se vale a pena ou não investir nesse tipo de empresa. Certinho, meu querido? Então, sem mais embromação, pelo amor de Deus, que nem eu estou me aguentando mais aqui, acabei me empolgando um pouco na introdução. Primeiramente, vamos falar da Clabin, KLBN11, KLBN4. Quando a gente fala do resultado de uma empresa na Bolsa de Valores, existem três principais demonstrações financeiras que a gente pode analisar em conjunto, eu diria, né? Eu vou tentar ser bem didático aqui para todo mundo entender. Você tem o balanço patrimonial, esse é bem tranquilo, a demonstração de resultado do exercício, a DRE, e a demonstração de fluxo de caixa também, as três principais. O lucro líquido, ele é encontrado na DRE, a última linha da DRE, depois que você sai lá da receita líquida, que é o topo, e deduz todos os custos, despesas, que ela paga para os credores também, de impostos. Depois que você abate dessa receita, no caso, todas as obrigações da empresa,
você chega na última linha do DRE, o lucro líquido, que em tese é o que sobra para os donos da empresa no final das contas, para os acionistas, né? Então, quando a soma das obrigações que a empresa se comprometeu a honrar naquele período ali é menor do que o que ela conseguiu de receita, ela fica no lucro. Quando a receita não consegue superar todas essas obrigações, custos, despesas, né, que muitas vezes ela já havia se comprometido em períodos anteriores, ela fica no prejuízo. E aí, quando a empresa está no prejuízo, de onde que ela tira dinheiro para pagar essas obrigações aí? A empresa ela pode tirar do seu caixa, se ela tiver dinheiro em caixa já. Ela também pode até renegociar, rolar parte das suas dívidas, etc. Mas não dá para saber toda a realidade olhando somente para a DRE. Porque essa demonstração leva em conta ali, ela é elaborada com base no regime de competência. Então presta atenção nisso aqui, beleza? O regime de competência leva em consideração o fato gerador da receita e despesa do custo ali em questão. Então se você vai lá no site do Magazine Luiza, por exemplo, para comprar uma geladeira nova, que você nem estava precisando, você viu o videozinho da dona Trajano lá falando que você tinha um crédito para comprar lá sossegado, aí você vai lá e compra uma Electrolux top lá, inox, em 18 vezes no cartão de crédito, ou até em 24 vezes no carnê, que é para você se lascar com mais força ainda. Né? Quando você compra uma geladeira dessa em diversas vezes, você vai pagar muitas dessas parcelas contando a partir do próximo mês até o final do ano e todo o restante ali ao longo do ano seguinte, e pode até entrar no próximo ano ainda. Só que no DRE da empresa, o valor total já entra como receita no período que você faz a compra. Porque, como eu disse, é feito com base no fato gerador, que é justamente o momento da compra, o ato da compra. Mas a empresa só vai receber todo esse dinheiro em diversas parcelas depois, se receber, né? No caso do crediário, do carnê aqui, por exemplo, o juro é alto assim porque rola calote direto. Então existe uma diferença entre lucro líquido e o que de fato entrou no caixa da empresa ou não. Dependendo do setor que ela atua ali e do modelo de negócios também, isso varia. No caso da Klabin aqui é o seguinte, olhando aqui para o histórico da empresa no Status Invest, dá para perceber o que? Nos últimos 10 anos, em 6 anos ela distribuiu mais dividendos do que o que ela obteve de lucro. E em 2 anos ela distribuiu dividendos mesmo tendo prejuízo realmente. Então será que é interessante para a empresa pagar mais dividendos, né, que o lucro dela tantas vezes assim, e mesmo tendo prejuízo ainda pagar dividendos? Será que isso é sustentável? Foi essa a pergunta do seguidor. Para responder isso, o investidor ele precisa, como eu costumo dizer, cavucar mais o resultado da empresa. Entender um pouquinho mais os resultados ali, não é tão superficial, para você não sair comprando qualquer ação sem entender absolutamente nada e depois vender no prejuízo, exercitando ali o seu direito de ser mão de alface, né? É o livre-arbítrio que a gente tem, o direito de ser um investidor mão de alface é garantido pela Constituição, não tem problema, mas o objetivo desse canal também é reduzir cada vez mais o número de investidores mão de alface. Então, converter todo mundo aqui em investidor de longo prazo e para isso eu conto com a sua ajuda também, beleza? Mas vamos lá. Qual é a particularidade de uma empresa exportadora de commodities como a Klabin? É que você tem que ficar de olho para entender o resultado dela mais a fundo. Primeiramente, essa informação aqui, exportadora de commodities, já tem que ligar o alerta ali na sua análise. Então quem entende sabe exatamente do que eu estou falando e quem não tem as manhas pode ficar tranquilo. Calma, dá uma segurada que agora a gente vai para a instrução do profissional, beleza? Lembra que nem todo custo, despesa, receita entra ou sai realmente do caixa da empresa no momento ali do fato gerador, mas isso já impacta o lucro líquido dela porque o DRE é elaborado com base nisso justamente. Ou seja, dentre outros motivos, pelo fato da Klabin possuir dívida em dólar, papai, a variação cambial impacta diretamente o resultado financeiro, fazendo com que ela muitas vezes oscile nesse resultado financeiro e isso, consequentemente, impacta o lucro líquido da empresa. O resultado financeiro, ele é parte do DRE também, mas isso não afeta a geração de caixa efetivamente, entendeu? Ou seja, depois dessa marcação ali, o dólar pode cair, diminuindo as despesas depois. Se não cai ou até mesmo sobe ainda, as receitas futuras também tendem a aumentar em dólar para compensar. Então, no caso da Klabin, é melhor focar no EBITDA do que no lucro líquido, na geração de caixa do que no lucro. Olhar um pouquinho mais para o fluxo de caixa e não ficar só na DRE. Então, olhando aqui para o EBITDA ajustado, dá para ver que a empresa vem apresentando consistência e crescimento já por 12 anos
consecutivos. A própria política de distribuição de dividendos da empresa é com base no EBITDA ajustado. Quando você observa também o histórico do retorno sobre o capital investido da empresa, o ROIC ajustado, desconsiderando os impactos ali dos altos investimentos que ela vem fazendo, dá para perceber que o patamar atual também é bem interessante e vem crescendo, tá? Então, resumindo, no caso da Klabin, é melhor você focar mais no EBITDA do que apenas no lucro líquido. Na minha opinião, é uma boa empresa para investir, tá? Eu gosto da empresa, o investidor ele precisa entender um pouquinho mais sobre análise fundamentalista e demonstrações financeiras para entender essa empresa, para investir nela. Claro que não se trata de uma recomendação de investimento, isso daqui é apenas a minha opinião, mas não é por esse fato de a empresa ter apresentado prejuízo nos últimos exercícios, às vezes, ou de ter pago dividendos acima do lucro líquido em algumas ocasiões, que ela não é um bom investimento. E muito menos que esses dividendos podem ser insustentáveis, tá? Não é esse o caso. Foi isso que eu quis esclarecer aqui no caso da Klabin. Agora vamos ver outras ações de empresas que dão prejuízo, essas aqui sim. Será que vale a pena arriscar e investir nessas empresas por conta de um desconto aparente no preço das ações, de olho no possível ganho de capital no curto e médio prazo? Então vamos ver agora, papai, mas para não perder o nosso hábito aqui, se você me suportou até aqui num vídeo mais técnico como esse, primeiramente, parabéns, você é acima da média e vai para o céu, então já comenta aqui embaixo, hashtag até o final. Eu quero ver quem ficou até aqui. Poucos ficam até aqui do vídeo estatisticamente. E voltando para o tema, antes de tudo é preciso falar sobre desconto e sobre ações baratas. Que história é essa? Não é porque a empresa está com os múltiplos baixos que a ação está barata, não é porque ela caiu muito que está barata e também não é porque os múltiplos estão altos, acima da média, que ela está cara, ou porque a ação subiu muito que está cara. Entender o resultado é muito importante. E olhando aqui no site fundamentos.com.br, se você filtrar as ações pelo P sobre L, você consegue achar um monte de ação desse tipo. Porque se o preço não cai abaixo de zero nunca e o P sobre L está negativo, significa que a empresa não dá lucro, ela dá prejuízo. Então, Rumo 3, por exemplo, RA e L3, está dando prejuízo agora, Será que vale a pena? Embraer, Embri 3, tem a Gol também, Gol 4, OIBR, a famosinha OIBR3 e RBR3. Será que vale a pena comprar essas ações? Vamos lá, eu vou tentar ser bem direto aqui, para o vídeo não ficar muito longo. No caso da Rumo, RA e L3, o resultado financeiro da empresa vem sendo bem comprometido pela alta da taxa Selic que a gente teve. Muito por conta disso também ela apresentou prejuízo líquido recentemente. Então a gente está provavelmente chegando ao fim desse ciclo de alta da taxa Selic, o que pode ser positivo para a empresa em determinado grau. Nos últimos anos ela teve prejuízo em alguns deles, mas vinha se recuperando também. Não é uma empresa com um bom histórico de pagamento de dividendos, ela não paga dividendos na verdade, claramente o objetivo maior da companhia é de crescimento mesmo. O setor ferroviário no qual a empresa atua, ele é bem importante para o nosso agronegócio, que é muito importante para o país. Na minha opinião, pode ser um bom investimento sim. Eu acredito nisso. Não é recomendação, é claro, nem de compra nem de venda, mas quem cogitar investir nessa empresa já precisa ficar ciente que é um resultado que vai ser colhido, se for o caso, no médio e longo prazo, beleza? Falando agora sobre Embraer, também considero até uma boa empresa, porém, nos anos recentes, ela acabou tendo que enfrentar muitos prejuízos não recorrentes. Teve uma parceria com a Boeing que foi meio que frustrada, pandemia, etc. Mas ela tem sim boas chances de se recuperar no longo prazo. Está inserida num setor perene, pode vir a ser um bom investimento sim. Lembrando mais uma vez que nada disso aqui é recomendação, é simplesmente a minha opinião. Falando agora de empresas que eu não acho que seriam bons investimentos, a gente tem a Gol 4, que também está no prejuízo se a gente for olhar, e está bem acostumada a dar prejuízo, inclusive. A companhia aérea ela atua num setor bem competitivo, a empresa tem muitos custos em dólar, receita em real também. No Brasil seria bem melhor você ter custo em real e receita em dólar, não é mesmo? E é bem comum, diferente da Klabin, por exemplo, que a Gol queime caixa e dê prejuízo de forma recorrente. Prejuízo em 9 dos últimos 15 anos, muitas vezes precisa recorrer à chamada de capital para se financiar também. Se o acionista não entra, ele acaba sendo diluído, se ele entra, ele gasta dinheiro. Então o valor por ação caindo muito nos últimos anos, por isso eu não gosto desse setor e nem da Gol. Pronto. OIBR3 agora, ações da Oi. Muita gente acredita na recuperação da empresa, apresentou prejuízo por anos
consecutivos. A empresa tem um projeto de recuperação sim, mas que depende de muita coisa para dar certo. Já já eu vou voltar a falar disso aqui. Só um segundo. Antes a gente tem IRBR3, ressegurador IRB. Também já foi a queridinha de muita gente até se descobrir um esquema de fraude na contabilidade da empresa, nos resultados, nos balanços. Hoje ela está tentando se recuperar e uma das maiores dificuldades para se analisar essa ação é justamente saber qual é a verdadeira rentabilidade da empresa. Sem saber isso, fica difícil saber se ela vai de fato conseguir se recuperar ou não vai, e se mesmo conseguindo se recuperar, ela tem potencial para ser um bom negócio, um bom investimento por esse preço atual. Então, tanto no caso aqui da Oi, como o próprio IRB, a famosa IRBzinha, e de outras empresas da Bolsa, eu acho que dá para a gente colocar a Embraer aqui também, e várias outras empresas, a gente está falando de empresas em turnaround. São empresas que estão se recuperando, empresas em recuperação. Não necessariamente recuperação judicial, beleza? Às vezes é uma ação ali de uma empresa que está tentando se recuperar, se reinventar, porque o setor mudou muito, né? Como é o caso da Cielo, por exemplo. Outras empresas podem acabar mudando totalmente ali o seu foco de atuação mesmo e por conta disso ali investir em empresas em turnaround é mais arriscado, a incerteza é maior. Então eu gosto muito da visão que o Peter Lynch tem sobre esse tipo de ação, beleza? Inclusive nesse livro aqui, né, que ele tem ali, o Peter Lynch, o jeito Peter Lynch de investir. Ele inclusive divide as ações em recuperação em subtipos. Tem as ações ali em recuperação que dependem praticamente e inteiramente da garantia de algum empréstimo, de um empréstimo do governo, por exemplo. Tem as empresas que acabam passando por uma tragédia, um problema que não era muito previsto, que na verdade era bem imprevisto, que acaba sendo percebido de forma menos ou mais grave do que o que realmente é, podendo ser uma oportunidade ou às vezes uma cilada. E no caso aqui, guardando as devidas proporções, esse pode ser o tipo de empresa ali, pode ser o caso de IRBR3. E por fim, ele cita também um tipo de empresa que está se reestruturando para maximizar a geração de valor para o acionista. Então aqui a gente pode citar a Oi. É uma reestruturação na qual a empresa tem que se livrar de ativos não lucrativos, de subsidiárias muitas vezes não lucrativas, que não são interessantes, muitas vezes investimentos que ela nem deveria ter feito. Peter Lynch fala disso no livro, parece que ele estava falando de algumas empresas brasileiras, se encaixa na realidade da Oi, da própria Petrobras. Investir nesse tipo de empresa pode ser muito recompensador às vezes, mas é bem mais arriscado, uma vez que depende da capacidade que ela tem de execução do seu próprio plano de recuperação. Eu não teria uma parcela relevante da minha carteira em ações em recuperação. Mas caso você opte por investir em empresas nessa situação, eu recomendo você estudar bastante o caso, investir somente se você realmente souber o que você está fazendo e entender da empresa. E o meu conselho pessoal seria de se investir nesse tipo de ação só quando você tiver a finalidade de manter essas ações na carteira, caso a recuperação seja bem sucedida, certo? E por que eu estou falando isso? Você pode se perguntar. Porque no longo prazo, o retorno ele sempre vai ser muito maior. E aí, nesses casos, vai ter valido a pena você ter topado correr esse risco. No curto prazo, a gente pode estar correndo, às vezes, um risco muito alto para ou perder dinheiro, ter prejuízo, ou pode ser que mesmo que você tenha lucro nessa operação ali, seja um lucro baixo ajustado ao risco, entendeu? Beleza, meus amigos? Esse aqui foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like aqui, se inscreve que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!